Nós estamos aqui hoje, um Papo Fácil, edição especial, formadores de opinião. Eu estou com a Adriana Silva, ela é Jedi em Analytics. Vamos tentar explicar para as pessoas o que é isso, né, Adriana? É uma pessoa que gosta muito da parte de análise e tirar valor dos dados. Com certeza. Obrigado mesmo por me receber. Eu tenho feito esses vídeos, essas séries especiais. É muito agradável poder fazer, poder conversar. A gente se conhece há algum tempo, nós nos cruzamos em algumas empresas. Então eu queria que você comentasse, conversasse um pouco, contasse um pouco pra gente, um pouco da sua trajetória. Você já adiantamos que você é amante da matemática, da analítica, análise estatística, mas conta um pouquinho do seu percurso e tem um projeto fantástico que você está fazendo que eu quero conversar com você. Perfeito. Eu sou formada em estatística e desde sempre apaixonada por esse negócio. Fiz mestrado também em estatística. Trabalhei em empresas como SAS, trabalhei na Oracle, trabalhei também na Editora Abril, numa empresa que chamava YouFind Solutions. E atualmente abri a minha empresa e estou trabalhando por conta, dando aula, consultoria e mentoria nessa análise aí de dados, onde a gente consegue extrair muito valor e me faz muito feliz. Eu me lembro que há algum tempo, talvez 1 ou 2 anos, nós nos encontramos, acho que 2 vezes no SAS, quando você trabalhou no SAS, e eu me lembro que foi muito interessante porque as pessoas falam muitos jargões hoje em dia, machine learning, inteligência artificial, redes neurais, e aí, muitas vezes falam por falar, nem todo mundo sabe o que está falando. Eu posso te dizer que eu comecei a entender um pouco melhor quando você explicou. Então, assim, esses conceitos são conceitos que estão sendo muito falados hoje em dia, mas será que está todo mundo entendendo o que estão fazendo? Não acredito que está todo mundo entendendo, e essa é uma das minhas metas de vida que eu entendo aí, que é o que eu posso contribuir para o mundo. É mostrar que, na verdade, isso tem uma ideia, uma lógica por trás e que não é tão complicada, não são esses buzzwords que fazem isso ser difícil. Deep Learning, esqueci mais um buzzword, Exato, que é o Deep Learning. Está super na moda agora e até uma preocupação, porque eu vejo que todo mundo só fala disso e quer resolver problemas simples com um negócio bastante sofisticado, que é o conceito do Deep Learning. Então a gente até brinca que tem gente querendo matar uma formiga com um canhão, às vezes não precisa disso. Por isso que é muito importante entender o leque todo de possibilidades, porque existem vários tipos de algoritmos. E cada um deles tem uma capacidade e uma limitação. Uma vez que você entende isso, você consegue aplicar o melhor para o melhor problema que você está trabalhando. O objetivo desse vídeo não é dar uma aula sobre esses termos, mas é chamar a atenção porque são tecnologias que são mais acessíveis do que as pessoas acreditam ser, não é isso? Eu acredito muito nisso e tenho muito essa visão de que muita gente tem medo de matemática, estatística e fica todo na repulsa, mas eu acredito muito que é porque não teve um professor que era completamente apaixonado por aquilo e que sabia transmitir de uma forma clara. E isso é a minha meta, praticamente. Eu tenho que mostrar isso para o mundo de que é simples e não é difícil e que qualquer ser humano, se conduzir bem a forma de entender aquilo, vai ver que, cara, que incrível, era um negócio que eu não tinha pensado, mas que eu mesmo sou capaz de fazer. É possível. Nós conversávamos um pouco antes aqui de ligarmos a câmera e você me falava de pessoas que se transformam, precisam ser transformadas de aplicadores de fórmulas em compreendedores do conceito. Acho que esse é o ponto-chave, né? Exato. Eu acho que no momento em que você entende que aquela fórmula tem uma utilidade e que, como ela foi criada, você se apaixona por ela, porque aí você vê, caraca, que sensacional, por que eu não pensei nisso antes? É exatamente essa a minha meta de vida e é isso que se aplica em tudo, na estatística, na matemática, na computação. Tudo foi criado porque teve uma necessidade. E na hora que a gente entende essa necessidade, o porquê e como criou-se, fala, caraca, que genial, e que fácil, como ficou fácil? O que eu acho muito interessante é que você, mencionou rapidamente, você tem um percurso como executiva de empresa, trabalhou em pré-venda, marketing, suporte, implantou, fez provas de conceito com clientes, você fez várias atuações dessas. Mas você sempre se manifestou, e eu te conheço desde esse tempo, você é uma professora de coração, é isso? Você ama dar aula? É a minha paixão, acho que eu nasci para isso. Desde pequena, sempre quis ser professora, e até tem uma história engraçada, porque quando eu cheguei na época do colégio, para decidir que faculdade faria, eu cheguei para minha mãe e perguntei para ela se eu poderia prestar matemática, eu queria ser professora. Ela me proibiu, porque minha mãe é professora de português, e falou que não é uma profissão valorizada, que ninguém dava muita bola. No magistério, né? Exato, e que não queria isso para mim. Aí eu falei, tá bom, então eu não vou prestar matemática, porque você tá me proibindo, e ela deixou bem claro, quando você estiver no meu teto, você não vai fazer. Puxa, foi durona. Foi, e agradeço muito a ela, porque aí foi onde eu fui à busca e encontrei estatística, mas sempre tive aquele negocinho, quando eu tiver meu dinheiro eu vou te provar que eu vou ser professora. E é engraçado, porque minha mãe também ama o que ela faz e ela é professora, eu também sou, e na minha família tem muitos professores. E realmente, hoje eu entendo o que ela disse, que não é uma profissão valorizada, e infelizmente não é, mas eu tô tentando mudar Mas já isso. foi.
Já foi há muitos anos, né? Nem na época da minha mãe era, porque ela já sentiu esse impacto. E hoje eu ainda sinto que é até pior, porque a gente não tem incentivos, né? Então, se você comparar um salário de um professor, que é quem forma as pessoas que vão liderar várias outras coisas, não é nem comparável. Então, infelizmente, ainda não é valorizado. Mas, graças a Deus, no meu mundo e na minha área, é valorizado. Eu comentei com você antes, eu tive um professor de cursinho, curiosamente um cara que me deu aula há 6 meses, que me marcou muito, muitas coisas que ele fez. Aí ele, numa das palestras dele, ele comentou, não sei se você sabia, talvez não na época dos nossos pais, talvez na época dos nossos avós, quando a escola pública era super forte, né? Diz que o salário de um professor de escola pública daquela época era similar a de um juiz de direito. Isso seria justo, hoje não aplica, né? Hoje não aplica. Agora, ligando os assuntos, né? Você tem essa sua experiência toda, né? Empresarial, ferramentas, estatística, conceito, enfim, e a paixão pela aula. E você inventou uma coisa fabulosa, uma revolução de dados. É isso? Vamos falar, o que é o Data Revolution, que é um projeto que você mergulhou de cabeça agora? Desde que eu trabalho, eu sempre percebi que as empresas exigem muito das pessoas que elas querem contratar, mas não tem um lado contrário, de capacitar. E aí eu fiquei me questionando muito. Quando eu estava na faculdade era muito sofrido, eu tinha muitas dúvidas do tipo, como que vai ser? Qual que vai ser meu dia a dia? Como que é a rotina de trabalho? Quanto que eu vou ganhar? O que eu vou fazer? O que vai ser minha responsabilidade? E aí, eu me questionando muito isso, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer. No primeiro momento, eu queria devolver para minha universidade, para a Unesp, onde eu estudei. E Presidente Prudente, né? Em Presidente Prudente, a FCT Unesp. Eu queria devolver o que me deram, porque me formaram. Então, muito legal isso. Eu tinha professores ótimos e eu queria, então, devolver isso de alguma forma. E aí não seria, talvez, para os professores, mas sim para os alunos. E aí eu comecei a questionar o que eu poderia fazer. E aí, dado essa experiência toda que eu já tive aí no mercado de trabalho, vendo que tem muitas situações que eu vou ter que fazer hora extra, vendo que tem situações que eu vou ter que aprender uma coisa muito rápido, que eu vou ter que pesquisar, vou ter que ir atrás de coisas que eu ainda não tinha visto, que eu vou ter que resolver problema dos outros e às vezes esse outro não sabe me dizer exatamente qual é o problema e eu vou ter que saber perguntar, vou ter que cutucar muito o cara para eu entender exatamente como que eu vou poder ajudá-lo. Eu resolvi criar, então, o Data Revolution, e até o slogan é Data Revolution, modelando o cientista de dados para o mercado, que legal. É a proposta de levar um pouco da vida real do cientista de dados para dentro da universidade. E aí a gente organizou esse evento, não fui sozinha, teve o Han que foi comigo e teve o Jonathan Ferreira também que foi junto. E nesses 4 dias que a gente fica com os alunos, a gente tortura eles, assim, dando um banho de realidade. Mas foi muito gratificante e teve resultados incríveis. Quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta, sexta, sábado e domingo. Não, o que eu acho bacana é que a sua intenção é proporcionar um aprendizado real, né? Porque uma coisa, não adianta jogar fórmula, não adianta ler o livro e se tiver dúvida me pergunta. Isso não é o bom professor, esse não é o bom professor. Você realmente promove um uso intenso de conceitos e ferramentas nesses 4 dias. O pessoal sai, claro, não vão sair uns cientistas de dados, mas saem prontos para começar a ser se quiserem. Exato, a ideia e a proposta é exatamente essa. É levar um pouco do que é a verdade para dentro da sala de aula, para eles juntos ali experimentarem coisas. Então a gente tem uma parte que é de ensino, e aí um ensino muito mais descontraído, onde a proposta não é decorar fórmula, e sim entender o para que ela existe, por que ela existe, e entender num linguajar bem deles. Então, falando na linguagem da molecada. E eles entendendo, absorvendo isso, eles sentirem o tesão do tipo, que animal, eu preciso realmente estudar isso para eu ser bom quando eu sair daqui. E todos os dias, não todos, mas 2 dias, tem casos reais que eles têm que ficar trabalhando entre eles. E aí o que é legal que a gente faz é que a gente mesmo cria os grupos, então a gente não deixa eles à vontade. E aí nesses grupos a gente junta pessoas que têm perfis diferentes, porque eles responderam um questionário antes de ir para aula. Exatamente para causar o conflito, porque na vida real, quando a gente está dentro de uma empresa, a gente não escolhe quem a gente vai trabalhar. Não escolhe. E às vezes pega pessoas ótimas e pessoas péssimas. Exato. Faz parte. E tem que saber lidar com isso, porque essa é a vida. Então a ideia desse curso é inclusive isso também, desse bootcamp, é conseguir fazer com que eles ainda descubram coisas que eles ainda não perceberam. Então foi muito interessante, muito válido. Eu acredito que eles viram conteúdos que eles já conheciam, mas que com outro linguajar, então começa a ver de uma outra forma.
e tinha alunos desde o primeiro ano até o quarto ano, tanto de matemática como estatística, computação, e aí estava aberto para áreas afins, para todo mundo que queira trabalhar nesse mundo de ciência de dados. Para mim foi sensacional. Não, e hoje em dia, até foi recentemente criado, né, fala-se muito nas empresas, os executivos, o C-Level, né? Já existe o CDO, né? Que é o Chief Data Officer, né? É a pessoa que tem que olhar pelos dados e que possivelmente vai precisar ter um pequeno exército ou uma equipe de cientistas de dados embaixo, né? E isso vem acontecendo em muitas empresas, então está sendo muito comum criarem esse cargo, que a pessoa, o chefe ali, que vai ser responsável em gerir tanto a parte de gestão do dado, mas também o que extrair de conteúdo desse dado. E aí é claro que ele vai precisar de profissionais, de mão de obra para conseguir fazer esse trabalho. E que hoje, segundo uma informação que eu li lá no Conri 3, que eu faço parte inclusive da diretoria, sou vice-presidente do Conri 3, das vagas todas que estão disponíveis, somente 20% são preenchidas. Puxa vida. E na reportagem que eu até te encaminhei sobre da ClearSale, falando sobre o Data Revolution, a gente vê que isso não é só no Brasil, que isso também acontece nos Estados Unidos, ou seja, está faltando mão de obra para lidar com essa parte de dados. Então esse CDO, eu acho que ele é um dos mais beneficiados pelo que o trabalho do Data Revolution na universidade, que é o que a gente está tentando propor. É trazer profissionais que estejam mais preparados para lidar no dia a dia de trabalho, porque é uma pessoa que tem que saber conversar, que tem que entender o real problema de negócio, que tem que entender muito bem tecnicamente para conseguir colocar a mão nos dados e extrair o real valor que aquilo tem. Então, esse cara vai ser o super beneficiado com o Data Revolution. Não, com certeza. Agora, eu percebi, você compartilhou no seu LinkedIn fotos, várias fotos do evento, e assim, claro, eu não estava lá para ver, mas você percebe assim aquela faísca, né? Você até me contava daquela chama, quando a pessoa percebe que aquilo não é um monstro e que ele pode sentar naquele cavalo e dominar aquele cavalo, né? Exatamente. Acho que isso é minha meta de vida, é mostrar para o mundo que dá para ser fácil e que não precisa ficar falando complicado dessas coisas, porque são coisas simples, desde que a gente entenda a essência e o porquê de cada coisa. E aí era mágico para mim ver os alunos falando, meu Deus, eu estudo isso há anos e não sabia que era tão incrível do jeito que é. E um me chamou muita atenção, porque é um menino que tá lá, ele tá no 3º ano, se eu não me engano, e ele tem diabetes. E aí, na hora que ele caiu a ficha, ele falou, gente, eu posso criar um algoritmo para fazer previsão de quando eu vou ter algum problema, baseado nos dados que eu mesmo posso coletar, e aí isso vai mudar minha vida. E o olho dele brilhava, e eu falei, sim, além de poder mudar sua vida, saiba que já tem gente estudando isso. Inclusive um amigo meu que trabalha na Glucose Trends tem exatamente essa proposta de facilitar a vida das pessoas que têm diabetes. Então, dá para aplicar em qualquer coisa, é maravilhoso e dá para ser realizado. Esse que é a vantagem. Essa foi uma primeira edição, você inclusive fez um trabalho de pedir colaborações para custear o evento, né? Fala um pouquinho sobre isso. Isso, a gente criou um link lá no Benfeitoria. Benfeitoria nada mais é do que uma vaquinha. O crowdfunding, nome chique de hoje em dia, né? É um nome chique, mas nada mais do que uma vaquinha. E o que eu fiquei muito feliz é que foram 90 pessoas que investiram nisso. Olha. Eu precisava, segundo as nossas contas de padeiro ali, eu precisava de 20 mil reais para fazer o evento. A gente conseguiu juntar 35. Olha. E isso quer dizer que a gente já tem, então, verba para fazer o próximo, que vai acontecer na Unicamp. A gente só está aguardando ali a orquestração dos professores. Prudente, agora você está coordenando com a Unicamp. Exatamente, a coordenadora do curso já está lá conduzindo isso para que liberem, né? Porque eles não vão conseguir ter aula na quinta, sexta, e aí eu também peço para liberar na segunda, porque domingo eles estão muito exaustos. Não, vai ser um ritmo intenso, né? Exato. Agora, qual é o perfil das pessoas que estão sendo convidadas ou sugeridas para participar do Data Revolution? Da parte do trabalho voluntário, são estudantes de graduação que pode estar cursando estatística, matemática, computação, física, áreas afins e que queiram aí saber como que é o dia a dia de trabalho de um cientista de dados. E que você comentava comigo, não obrigatoriamente tem que estar no mesmo ano da faculdade, pode ser um rapaz de 1º, 2º, 3º, 4º, né? E isso é muito importante. A ideia é que seja aberto mesmo para mostrar que uma pessoa de 1º ano consegue entender o que ele vai aprender até o 4º ano, uma vez que ele enxerga o valor daquilo ali. Então, a gente teve vários alunos de 1º ano e esses caras foram os que mais agradeceram, do tipo, escolhi o curso certo, estou super feliz e foi ótimo para eu saber que talvez eu sofra um pouquinho entrando bem a fundo na teoria, que é a proposta da universidade, mas que eu sei que aquilo vai ter um valor imenso na hora que eu sair daqui. Então, foi ótimo. Agora, ouvindo você me falar tudo isso, me veio aqui um pensamento, isso também parece fazer sentido você vir a ter uma edição para profissionais que já estão no mercado.
A gente está pensando nisso com bastante carinho, porque muita gente veio atrás e me perguntando, e aí a nossa proposta vai ser um pouco inovadora, talvez diferente do que já acontece hoje, dos cursos convencionais. A ideia vai ser muito semelhante, então é um bootcamp, só que o que a gente quer fazer de diferente é pegar pessoas que estão ingressando na área, que já são formados, e também pessoas que estão em transição de carreira, que estão querendo e estão interessados na área de ciência de dados, e a ideia de ter empresas que vão estar por ali observando, e aí até uma oportunidade para as empresas encontrarem talentos e fazer exatamente a mesma ideia. Então eles vão ter algumas turnos de aula, tem muita parte de ser humano, algumas brincadeiras, e sempre no final do dia tem um desafio que eles têm que apresentar no dia seguinte. Ah, interessante. É composto dessa maneira. Sempre tem uma proposta de um problema. Sim, sempre tem a mão na massa, senão não tem graça, né? Só ficar na teoria não vai ter muita graça. Não, então. E é assim que você consolida o aprendizado. Né? Exatamente. Se você não fizer, você não aprende. Né? E essa é a parte mais gostosa, porque na hora que eles viram um monte de coisa, entenderam um monte de coisa que talvez antes ainda não tinha caído algumas fichas. A hora que eles falam, Exato, é o famoso, entendi. Aí na hora que eles vão aplicar, eles veem aquilo florescendo de um jeito que é incrível. Você só vê sorrisinho, você não vê nada de decepção. E na apresentação fica todo mundo super empolgado querendo falar e contar o que foi que desenvolveu. Bom, agora eu consigo entender um pouco mais por que você usa, como você usa o seu sabre de Jedi para exatamente levar essas informações. Realmente você não está cortando ninguém, você tá preenchendo as mentes com ideias e com capacidades, né? A proposta do Data Revolution é mostrar que dá para fazer, que tem um caminho, clarear algumas coisas para entusiasmar para que continuem estudando. Se você não tiver conhecimento na área de ciência de dados, você não vai conseguir ser um ótimo cientista de dados. E é muito importante ter o conteúdo. Então a ideia disso é muito mais entusiasmar para que tenha tesão de fazer o estudo e realmente saber a fundo o que está sendo feito, mas também entender que tem um lado de soft skill que é muito importante ser trabalhado. Porque um cientista de dados nunca vai trabalhar somente atrás do computador e sozinho. Claro. Ele vai sempre interagir com alguém e tem que entender a essência do que ele está fazendo, e aí é só numa conversa com o negócio que você vai conseguir fazer isso. Então o Data Revolution tem muito essa mistura de trabalhar com soft skill, entender como se faz uma apresentação, o que é um storytelling, como que a gente conta uma análise, como que a gente conta uma história baseada em dados, e a parte teórica bem pesada também, mas de uma forma bem mais descontraída, para realmente entender o valor que aquilo significa. Puxa vida, olha, eu vou seguir acompanhando os seus posts no LinkedIn, me manda as informações, vou até pedir, já vou pedindo durante o vídeo, me manda algumas fotos do Data Revolution para eu ilustrar ao longo desse nosso vídeo. Na edição eu vou colocar fotos aqui para vocês verem, que as fotos, elas também falam por si, né? Você não sei se vai ter com aquelas carinhas, mas de qualquer maneira, na sala de aula, vai ser muito legal. Desculpa. Mas é uma questão de pensar mais na parte de negócio. Mas então eles são limitados. Aqui é começar a pensar mais Claro, pode acontecer eventos raros? Pode. Mas a maioria vai acontecer? Não. Esse é o sentimento que a gente tem quando a gente se relaciona com probabilidade. Probabilidade é para medir o tal do risco. E o risco do quê? Da incerteza. Eu sou a Isabela, atualmente eu faço estatística. Eu gostei muito de ter ficado esses 4 dias aqui nesse curso, porque a gente, apesar de... A gente viu muito a técnica, muitas técnicas que a gente não aprende durante a faculdade. Apesar daqui o curso ser bem voltado para a teoria, porque a teoria é muito importante, porque a gente vivencia com pessoas do mercado de trabalho e eles mostram a todo momento para a gente o quanto a teoria é importante. E nesses 4 dias eu pude perceber a forma que foi passada essa teoria para a gente de uma forma mais clara e às vezes algumas técnicas, por exemplo, regressão linear, regressão logística, o que a gente faz quando o cálculo desses resíduos, quando os pressupostos para os resíduos não funcionam, o que a gente tem que fazer. Nesses 4 dias de palestra, a gente aprendeu que é muito mais do que a gente pensa. E é um negócio que cresce muito, e isso é lindo, porque a gente sempre acha que vai fazer parte de alguma coisa pequena, mas não, é grande, é enorme, e ele continua crescendo. E é isso. E com certeza a gente vai voltar a conversar, porque esse assunto me parece que ele só pode fazer crescer, né?
E essa é a minha meta, é fazer isso crescer para a gente poder mudar o mundo realmente, fazer as pessoas entenderem que dados têm um super valor e que a gente precisa de profissionais bons para atuar em cima desses dados. Quer dizer, não basta ficar falando buzzword, tem que usar e usar direito. E tem que ajudar o mundo a realmente tirar valor disso, porque hoje tem muita gente, que eu até brinco, que eu chamo de pasteleiro, que pega um negócio pronto e dá um play, mas não sabe exatamente o que está sendo feito ali. Isso tem um risco muito grande, né? E aí, dependendo de quem está pagando esse risco, não vale a pena. Então é muito importante de que saiba o que está fazendo e não simplesmente pegar uma biblioteca de algum software pronto e dar o play. Não, tem que entender, porque na hora que você entende, você consegue pegar as nuances e melhorar ainda mais, inclusive diminuir os riscos de não dar certo. Bom, e nesse momento, né, da sua carreira profissional, você segue dando aula, você montou a sua empresa há alguns meses, consultoria, etc. Então, esse é o teu dia a dia com o recheio do Data Revolution, com essa transformação. Exatamente. Adriana, super obrigado. Esse Papo Fácil especial, formadores de opinião, eu fiz questão de vir conversar com você, porque essa história realmente é apaixonante. Eu adoraria, eu gosto muito de dar aula, já dei aula no passado, sinto falta de não dar aula atualmente. Acho que vendo esse teu entusiasmo, essa tua faísca, eu juro que eu vou perseguir, porque é uma coisa que eu tenho vontade também. Isso faz muito bem pro mundo, continue. Parabéns pela sua iniciativa e muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com a Adriana Silva, Jedi em Analytics, transformando o mundo com o Data Revolution. Obrigado, Adriana. Obrigada eu. Tchau, tchau.